Um dia, eu estava atendendo uma jovem. Ela pontificava na atividade de pedagogia e era uma pessoa próspera, mas que procurava-me em função de uma esquisitice. Ela defendia as crianças necessitadas, hiperativas, que tinham às vezes um comportamento agressivo, turbulento, ou que tinham alguma deficiência. Ela defendia com tal ardor que na reunião dos pais ela começou a inviabilizar a escola que era dela, porque ela era a dona da escola. E as professoras começaram a dizer: olha, você precisa de ajuda. Se você não procurar ajuda, você vai levar essa escola à falência, porque é certo que você defenda, mas você é muito demasiada na sua defesa. Você chega a ser agressiva. E ela então me procurou para trabalhar essa temática. E quando nós fizemos-la mergulhar no inconsciente profundo, ela foi para a experiência da matança de Herodes. Ela era um soldado romano que fora mobilizado naquela época, na centúria romana, a executar a ordem de Herodes. E ele foi matando. E quando chegou diante de uma mãe que estava com uma criança no colo, ele titubeou matar a criança. Ficou impactado porque a mãe chorava. Ele me dizia: ela tem lágrimas nos olhos. E eu estou em dúvida se mato ou se não mato. A minha consciência diz para não matar, mas a ordenação de Herodes, a quem eu devo fidelidade, sendo fiel a César, é matá-lo. E ele então decide e finca a lança na criança, no peito, no regaço da mãe, que tentava proteger a criança com as suas lágrimas e com seus braços. E ele saiu dali, o soldado, e desequilibrou progressivamente. Na sua mente surgia pensamentos contraditórios. Eu sou um guerreiro que fui criado para servir em Roma a César, mas eu sou um guerreiro que deve matar guerreiro, e não criança desarmada. E ele então entrou num processo de enlouquecimento. Os companheiros da guarda centuriana devolveram-no a Roma na tentativa de promover-lhe a sanidade. Em Roma, a cidade onde nascera, aonde foi criado para ser um soldado romano, um guerreiro, ele não melhorou, começou a beber. E como não melhorasse, para tentar exterminar a sua dor, fez o que muitas pessoas fazem: buscam o suicídio. Tomou veneno e viu-se fora do corpo sem estar morto. Via espíritos que o agrediam, decorrente das batalhas várias das quais ele participou. Outros faziam troça. E assim ele foi e viveu um processo de enlouquecimento. Passado um longo tempo que ele não poderia afirmar, ele vê-se diante de uma multidão, e um homem estava postado na cruz. E ele olhava para aquele homem, e pela primeira e única vez, ele sente um refrigério. O homem não lhe diz nada, o homem só lhe olha, e ele olha os olhos do homem, e ele dizia de si para consigo: esse homem é inocente, ele não devia estar sendo crucificado. Via as outras figuras que estavam sendo crucificadas, e ele sente pela primeira vez uma paz interna, que fala sair daquele turbilhão materialista que era, sem entender o fenômeno da morte. Ainda não compreendia tudo o que ele sofria. Agora, no entanto, em olhando para aquele homem, como que ele começava a recobrar a possibilidade de uma tranquilidade que de há muito ele não sentia. Era um diálogo de olhar silencioso, quando alguém lhe toca no ombro e diz: era este que tu deveria ter morto, não as crianças inocentes. E ele volta-se, era um agressor, e ele novamente entra em crise, para somente sair dela depois que tem uma reencarnação imediata, a fim de abafar o tormento que lhe ia na alma
e o processo obsessivo que se lhe dava no mundo espiritual. Quando essa jovem saiu do transe, desse mergulho profundo, ela me dizia: assim tudo se explica. Eu sou uma aficionada da beligerância, adoro os filmes de guerra, tenho uma paixão pelos épicos. Alexandre o Grande era o filme que tinha passado há bem pouco tempo. Eu vi 3 vezes Alexandre o Grande. Agora eu entendo pelo que eu tinha sempre uma vontade de ir à igreja, mas a igreja quando estava vazia, para olhar nos olhos de Jesus que estava crucificado. Cheguei, minha irmã, a dizer no grupo espírita, ela se transformou espírita depois de um tempo, e ela disse: olha, se vocês me veem entrando numa igreja, não se assuste, sou eu mesmo, porque quando eu estou muito agoniada, eu vou a uma igreja vazia, que tem Jesus crucificado, e fico olhando nos olhos dele, e ele olha nos meus olhos, eu olho nos olhos dele, e aí eu me tranquilizo, me pacifico, me acereno, aí eu saio da igreja. E ela sorria e não entendia como é pelo que essa maluquice. A maluquice estava relacionada exatamente a um contato que teve com Jesus. Jesus era um espírito tão marcante que era impossível ter um contato com ele e esquecê-lo. Era impossível, mesmo que você estivesse numa posição antagônica. Ela, nesse dia, ela pôde viver ainda um drama que foi muito curioso, posto que ela me narrara num encontro anterior, de que ela ficava muito agoniada, e ela só se tranquilizava quando ela subia numa mesa, abria os braços, diante da janela do apartamento que ficava aberta, ela fechava os olhos, e ela me disse: eu sinto uma tranquilidade. Eu digo: não faça isso. Você não está vendo que você está sendo induzida a uma situação de perigo, provavelmente para ser projetada mediante um desequilíbrio e falecer? Por que você tem que ficar em cima de uma mesa? Por que não fica diante da janela com os braços abertos? Por que tem que subir numa mesa? Eu dissuadi-la, portanto, naquele dia, a que se repetisse essa estratégia de tranquilidade quando ela estava em casa. Essa foi uma recomendação que eu houvera feito. E naquele dia, quando ela viveu a posição do soldado, quando ela está finalizando o processo, que está voltando, ela diz: tem alguém aqui. Eu digo: como assim? Ela fez o transe, e um espírito odioso, manifestando uma raiva incontida de mim, disse: tu és um miserável, tu me tiraste a possibilidade de eu fazer justiça. Ela já tinha subido na mesa, fechava os olhos, eu estava apenas esperando o momento para projetá-la, a fim de fazer com ela justiça. E eu comecei a dialogar com o espírito, e a entidade, falando por ela, então começou a chorar, e disse: eu quero fazer justiça, porque este homem, e não falava como mulher, falava para a pedagoga como se fosse um homem, este homem, ele foi cruel comigo. Eu digo: mas como assim? Eu sou aquela mulher que tinha criança no colo, eu lhe pedi clemência com as minhas lágrimas, mas ele, na dureza do coração dele, ultrapassou meu filho com uma lança, e eu jamais esqueci aquele momento a partir do qual eu jamais voltei a ter paz, porque uma mãe, quando perde um filho, é uma grande dor, mas quando uma mãe perde um filho assassinado, é uma dor maior, e quando é assassinado cruelmente, ela jamais esquece. Então eu estava para me vingar dele, e tu me tiraste das mãos. O diálogo foi longo, e num dado momento, ela começou a chorar, porque o ódio cansa de odiar. Era o amor que estava ferido nas suas entranhas. Ela então aceitou a possibilidade, agora num tom menos agressivo. Depois da catarse, eu comecei a sinalizar para o filho: onde é que estava o filho? E ela disse: aonde estava? Eu não sei, ele matou. Eu disse: mas como ele matou se ele agora é ela? Não, ele está escondido num corpo de mulher. Ele pensa que ele me engana, mas se ele está escondido num corpo de mulher, ele foi um homem, e portanto ele sobreviveu.
Então o teu filho vive. E ela então começou a abrir uma brecha no coração. E abriu um espaço. E as entidades venerandas projetaram um quadro onde mostraram o filho dela. E ela começou a chorar convulsivamente. E disse: eu vejo o meu filho. Ele brinca. Eu digo: ele está aqui? Ele disse: não, ele está em um lugar. Aí começou a descrever a cena do filho com a idade que tinha, que se movimentava brincando em algum lugar. Era o processo dos espíritos que plasmavam numa tela como que cinematográfica para que ela visse, aproveitando aquele momento de sensibilidade e pudesse ceder ao seu projeto de vingança. Quando acontece uma tragédia, às vezes passam 2000 anos para se resolver. É natural compreender que aquela mulher já devera reencarnar-se algumas vezes. A gente reencarna, mas quando a gente desencarna, como o drama não foi superado, a gente volta e fica regressivamente vivendo aquele drama como um louco, que está no aqui e no agora, mas que não assume a sua personalidade, porque apresenta um transtorno mental psicótico e fica vivendo a subpersonalidade das vidas anteriores. Assim, muitas circunstâncias se desdobraram desde aquela época, porque a figura de Jesus, em passando na terra, ela sempre deixou o seu toque de beleza e encanto nas almas que experimentaram sofrimento, mesmo aquelas que foram contemporâneas dele e foram afetadas.